Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Daniel, capítulo 5. E você deixasse aberto lá. Eu vou fazer uma introdução aqui mostrando algumas passagens com vocês, mas o nosso texto principal é Daniel, capítulo 5. Eu não sei se aqui em Curitiba vocês usam a mesma expressão que lá a nossa do norte do Paraná. Quando você está numa lanchonete ou num restaurante, você terminou de comer, normalmente você chama o garçom e fala alguma coisa para ele, né? Qual que é a expressão que vocês usam aqui para... Fecha a conta? Vocês usam essa expressão? Fecha a conta, é isso? Diga assim, fecha a conta. Os mais jovens costumam dizer também, passa a régua, não é verdade? Passa a régua, fecha a conta. Então, se você gosta de anotar, o tema da palavra nessa noite é fecha a conta, tá bom? Ou fechando a conta. Diga, fechando a conta. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30, conta sobre a parábola dos talentos e a multiplicação dos talentos que foi confiado a 3 pessoas. A um, o Senhor deu 1 talento, ao outro deu 2 e ao outro deu 5. E eles multiplicaram, só apenas um deles apenas enterrou. O que chama atenção nesse texto é que o Senhor volta um dia para fazer prestação de conta com eles. Então, o primeiro texto mostra que um dia todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Vai haver prestação de contas. Você pode dizer para a pessoa ao seu lado, vai haver prestação de contas, meu irmão? Em Romanos capítulo 11, verso 22, o apóstolo Paulo nos orienta dizendo assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Nós gostamos muito da primeira parte e apostamos muito na bondade de Deus. Até achamos que podemos levar a nossa vida do jeito que a gente bem entender, porque Deus é bom. E se Deus é bom, Deus jamais vai permitir que eu vá morar no inferno. E eu esqueço da segunda parte do versículo que diz assim: nós devemos, na nossa trajetória de vida, considerar a bondade, mas também considerar a severidade de Deus. Em Romanos 14, versos 11 e 12, nós lemos assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Mais uma vez o termo prestação de contas. Hoje nós temos, voluntariamente como igreja, nós nos dobramos diante do Senhor. Mas vai chegar o dia em que as pessoas, independente da sua vontade, vão se dobrar diante do Senhor Jesus e vão reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador. Nós fazemos isso de forma voluntária. Um dia todos vão fazer, é o que diz a palavra. Em Hebreus capítulo 4, verso 13, nós lemos assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que temos de tratar. Ou seja, Deus vê todas as coisas, todas as coisas. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 5, é um texto que diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Vai haver prestação de conta. E o contexto de Pedro aqui, ele está falando sobre libertinagem, sobre sensualidade, sobre bebedeiras, orgias, farras e torrentes de imoralidade. A palavra, e eu poderia citar muitas outras passagens, isso é certo, Deus é amor, Ele enviou Jesus, nós estamos agora num tempo de graça, mas vai chegar o dia em que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Diga comigo, vai haver prestação de contas. O ano passado nós fizemos uma devocional com toda a igreja lá em Londrina e lemos durante todo o ano 5 vezes o livro de Provérbios e o livro de Salmos. Durante todo o ano, 5 vezes a leitura de Salmos e Provérbios. E um dia a Cidinha comentou comigo: você já notou como o Provérbios fala sobre a balança enganosa? A expressão balança enganosa. E é verdade. Você vai ver várias vezes em vários provérbios aparecendo essa expressão sobre a balança enganosa. A questão da balança é tão séria aqui no Brasil também, que existe um órgão, um instituto, o Inmetro,
que é responsável por conferir a pesagem dos alimentos que são oferecidos nos mercados, né? Todo mundo aqui, eu acho que conhece o Imetro. E você vai ao mercado, está lá, você foi comprar 5 quilos de arroz. Quando você pega o pacote, você espera levar o que para casa? 5 quilos de arroz. 5 quilos. E você tem um órgão que fiscaliza isso daí. Algumas empresas acabam mentindo. Recentemente, o Fantástico denunciou várias empresas que prometiam um peso e estavam entregando outro. Prometiam uma metragem de papel higiênico e papel toalha e entregava outro. Isso no nosso país é crime. E as pessoas são responsabilizadas por isso. Note como Deus vê a questão da balança enganosa. Então, o primeiro aspecto que eu te mostrei é que vai haver prestação de contas. E agora eu quero te mostrar como Deus vê a questão da balança enganosa. Ou seja, prometer algo e entregar uma coisa diferente daquilo que você está prometendo. Provérbios 11:1, nós lemos assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em Provérbios capítulo 20, verso 10, nós lemos assim: 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um quanto o outro. Provérbios 20, 23 está escrito: pesos diferentes são abomináveis ao Senhor e balança enganosa não é boa. Note a expressão, abominação. A balança enganosa para Deus é abominação, é algo terrível, é algo que Deus abomina. Agora, em Daniel capítulo 5, onde você abriu a sua Bíblia. Aqui nós vamos conhecer a história de um homem chamado Belsazar. Ele é neto de Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia, e filho de Nabonido. Embora o texto diga que ele era filho de Nabucodonosor, ele não era filho legítimo, ele era neto dele, é o que a história nos conta. E a história deste homem é bem curiosa, porque junta esses 2 aspectos, a questão da balança e a questão da prestação de contas. Deus chegou no limite com ele e usou a figura de uma balança para passar régua na história deste homem, né? Então, Daniel 5 nos conta a história de Belsazar. Deus mandou fechar a conta dele, antes, porém, usou uma balança para deixar claro as suas razões. Então, eu quero dar um pouquinho do contexto dessa história aí, porque o texto é bem comprido, então deixa eu resumir para você essa história. Belsazar deu uma grande festa para 1000 dos seus nobres. Diz aí o texto que ele bebeu muito vinho. Enquanto bebia, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tomado do templo em Jerusalém. Nabucodonosor foi levantado por Deus, invadiu a terra de Israel, levou cativo, e Daniel foi parte dos cativos que foram levados, e eles levaram todos os utensílios sagrados do templo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor. O neto dele, Belsazar, agora está fazendo uma festa, e o padrão de festa que nós vemos aqui não é uma festa como nós conhecemos. É uma festa de orgia, que dura de 7 a 10 dias, com muitas mulheres, uma verdadeira orgia, uma verdadeira bagunça sexual. E no meio de toda essa bagunça, ele pega os utensílios do templo para servir os seus convidados. Então, ele pega isso, mulheres, diz o texto, para que os seus nobres, mulheres e concubinas bebessem nessas taças. Enquanto bebiam, louvavam outros deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, aparecem dedos de mão humana que começam a escrever na parede. O rei fica pálido e tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, diz o texto. Aos gritos, ele manda chamar os encantadores, adivinhos, astrólogos, para revelar tal inscrição na parede. Nenhum deles pode revelar. A rainha entra no ambiente e ela, sim, conhecia Daniel. Nesse momento, Daniel tem 82 anos de idade. E isso prova, assim, que quando nós estamos em Deus, não há limite para nós trabalharmos para Ele. Quem pode dizer amém? Amém. E que Deus vai usar os idosos dessa casa também. Amém? Lá em Joel está dito assim, que quando o Espírito Santo vem sobre o povo de Deus, os jovens têm visões
e os velhos sonham, mas não é sonho de dormir bastante. Esse texto original diz assim, ele sonha porque ele está tão cheio do Espírito Santo, ele já não pensa mais em morte, ele não pensa em descanso, ele pensa em projetos, ele pensa em alcançar vidas, ele pensa em orar, ele pensa em ser útil para a casa de Deus. Quantos querem envelhecer debaixo dessa unção? Amém? Então você não vai experimentar a idade do condor, amém? Condor aqui, condor lá, não. Você vai ser um velhinho cheio de saúde em nome de Jesus. Amém? Se você é jovem, diga, eu recebo isso. Porque às vezes a gente pensa assim, sabia? Só fazendo um parênteses aqui, estou descendo a escada do prédio lá do edifício em que eu moro, e o meu filho está comigo. Ele tinha uns 12 anos na época, o Caio, 12 não, 8 anos na época. Ele fala, pai, cansei, me leva no colo. Aí eu pego o Caio, coloco aqui de cavalinho, estou descendo a escada e falo, o pai está te levando hoje, para quando envelhecer, você que vai carregar o pai. Aí atrás de mim está vindo uma senhora, eu creio que é uma mula falando comigo nessa hora, e ela diz assim, não, senhor, o senhor não vai precisar ninguém carregar o senhor quando ficar velho, o senhor vai andar com as suas próprias pernas. A mula falou naquela hora ali. E eu ouvi. Então que a mula não precise falar com você, amém? Você vai ser um idoso cheio de saúde e produtivo na casa do Senhor. Ela lembra de Daniel, manda chamar, fala para o rei manda chamar Daniel e ele vai à presença do rei. O rei promete um monte de coisa para Daniel, e Daniel falou, não quero nada disso daí, mas eu vou falar para você o que significa essa escrita na parede. Capítulo 5, a partir do verso 25. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o medo, apoderou-se do reino com idade de 62 anos. Ou seja, Deus fechou a conta de Belsazar, né, colocou ele na balança, ele foi pesado, foi encontrado em falta e encerrou. Então Deus fez uma prestação de contas com Belsazar. Diga mais uma vez comigo, vai haver prestação de contas. Prestação de contas. Agora, vamos trazer para os nossos dias aqui. Vamos imaginar que você saia da igreja hoje, chegue na sua casa, abra a porta da cozinha, da sala, eu não sei por onde você entra, e quando você entra tem um escrito na parede também. O escrito na parede de Belsazar revelou o coração de Belsazar. Ele foi colocado numa balança e o texto diz, a palavra nos mostra que ele foi encontrado em falta. Eu quero que você pense, qual seria o resultado da escrita na parede se hoje o Senhor te colocasse numa balança também? Será que as coisas estariam equilibradas? Ou será que nós seríamos encontrados em falta diante do Senhor? O que significa nos nossos dias ser pesado e ser encontrado em falta? Se nós nos aprofundarmos um pouco no texto daquilo que aconteceu com Belsazar, nós vamos descobrir que é quando o nosso discurso não é compatível com a verdade que está no nosso coração. Nós vamos descobrir que é uma vida de hipocrisia, que mesmo conhecendo a verdade da palavra, eu deliberadamente decido viver de acordo com os meus critérios. Então, eu tenho uma postura diante das pessoas, mas Deus conhece aquilo que de fato passa em meu coração. Pegando a balança, a questão do metro, o que está tratando lá, por exemplo, é a questão de falta de transparência e falta de honestidade. Diga, falta de honestidade. Ser colocado na balança e ser encontrado em falta, significa isso, falta de transparência e falta de honestidade. Note o que o texto diz sobre Belsazar, ele conhecia a verdade. Ele era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor começou a achar que
tudo que ele tinha conquistado, e ele se tornou a maior potência mundial da sua época, ele começou a achar que era por ele mesmo. Ele começou a pensar que ele era Deus, e Deus teve que tratar com ele. Ele não ouviu Deus, Deus confundiu a sua mente, e durante 7 anos Nabucodonosor literalmente viveu como um animal no campo. É o que a Bíblia diz. Ele pastava e comia do capim que estava no campo. Ele vivia como um animal durante 7 anos. Quando ele caiu em si, se arrependeu, alinhou aquilo que era verdade no seu coração com a verdade que ele declarava, Deus o curou e restabeleceu ele. O que é importante nesse contexto? O importante é que Belsazar, neto dele, conhecia todas essas coisas. Tanto é que Daniel, quando está falando com ele, diz assim, no verso 22, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas. Louvaste outros deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, que não podem ouvir nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Ele conhecia a verdade e viveu alienado da verdade. Viveu com um discurso falso. E Deus chegou o tempo de ter prestação de contas com Belsazar. Na Bíblia, para ficar um pouco mais claro, nós temos alguns exemplos. O rei Davi, ele é um exemplo. O Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi. Mas Davi foi um homem que pecou. Davi cometeu adultério, Davi mandou matar um homem. Davi foi um homem que pecou, e pecados seríssimos diante de Deus. E o Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi. Nós conhecemos essa passagem. No verso 6, ele declara dizendo assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Amados, Deus conhece o que se passa no interior do nosso coração. Você pode dizer amém para isso? Deus conhece. Ainda que nós estejamos declarando uma palavra, Deus sabe exatamente aquilo que está se passando no nosso coração. Olha, o apóstolo Pedro é outro exemplo. Eu citei aqui para os casais, né, ontem, dizendo que quando Jesus começa a revelar os seus planos, dizendo que ele vai ter que ir para Jerusalém e vai morrer em Jerusalém, Pedro diz assim, e ele diz assim: todos vocês vão me abandonar, Jesus diz. Pedro fala: Senhor, ainda que todo mundo te deixe, eu não te deixarei. Ainda que te neguem, eu não vou te negar, eu vou estar contigo até a morte, eu estou pronto para morrer com você. E Jesus então diz para Pedro: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que nós vemos aqui? Que Pedro está declarando uma coisa com os seus lábios, mas a verdade do íntimo do Pedro não é a mesma que ele está declarando. Pedro está falando que jamais vai deixar Jesus, que jamais vai abandoná-lo, e Jesus revela a verdade que está no íntimo do Pedro, dizendo: Pedro, essa noite ainda você vai me negar 3 vezes. E quando prendem Jesus, diz que Pedro seguiu Jesus de longe, e depois de martirizarem Jesus, Jesus está saindo para ser crucificado e levado perante as autoridades. Jesus olha para Pedro e diz que Pedro chora amargamente. Depois, quando Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro de Pedro, para ter um encontro com Pedro, para restaurar Pedro. E ele pergunta por 3 vezes a Pedro, nesse encontro: Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando do amor ágape. Pedro, de Coríntios 13, você me ama, o amor verdadeiro? E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que eu te amo. No original, filéu, eu sou teu amigo. Por 3 vezes é feita essa pergunta. Na última vez que Jesus pergunta, Pedro responde assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, Pedro estava reconhecendo, dizendo assim: não adianta eu mentir para você. Não adianta eu declarar algo para você que você sabe que não é que está no meu coração. Eu sou alguém inseguro, eu sou como uma cana que é levada pelo vento. Né? Eu preciso ser trabalhado na minha vida. Então Pedro tem um encontro genuíno com ele mesmo.
E Jesus dá uma palavra tremenda para Pedro. E Pedro acaba se tornando quem ele se torna quando nós lemos as cartas de Pedro. Mas naquele momento de confronto. Um outro exemplo que nós temos no Novo Testamento é Atos capítulo 5. Ananias e Safira vendem uma propriedade e vêm ao templo. E no momento das ofertas, eles entregam a oferta dizendo que estão entregando tudo. Mas quem está lá? O próprio Pedro. O próprio Pedro. E Pedro sabe, e ele diz assim, olha, a propriedade era de vocês, se vocês tivessem vendido e retido parte do dinheiro, não seria de vocês. Quem foi que orientou vocês a mentirem ao Espírito Santo? E aí Ananias morre na frente de Pedro. A conta é fechada naquele momento. Ananias foi pesado e foi encontrado em falta. O discurso dele não era correspondente à verdade que estava no coração dele. Uma hora depois chega a esposa dele, Safira, e ele diz a mesma coisa, faz a mesma pergunta, e ela mente da mesma forma. E Pedro diz, olha, aí fora está aqueles que levaram o seu marido, os pés do que levaram o seu marido, e eles vão te levar também. E a Bíblia nos conta em Atos 5 que aquela mulher morre também ali. Ela também foi pesada e foi encontrada em falta. Isso é tão importante. O chamado de Deus para os nossos dias é um chamado onde o discurso dos nossos lábios corresponde à verdade do nosso coração. Igreja, presta atenção no que eu vou falar. Várias vezes nós vemos essa expressão, o Senhor dizendo, este povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe de mim. Em Mateus capítulo 7, 21 a 23, há uma prestação de contas e as pessoas estão dizendo, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, no teu nome nós fizemos maravilhas e sinais. E Jesus diz para eles, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço, eu não conheço vocês. De quem Jesus estava falando? De um povo que declarava uma coisa e vivia outra na sua intimidade, no seu coração. Jó era um homem que entendia isso. Capítulo 31, verso 6, ele declara, Deus, me pese em balança justa e saberá que eu não tenho culpa. Jó tinha entendimento disso. Em Provérbios 16, 2, nós lemos assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Diga comigo, vai haver prestação de contas. Prestação de contas. Olha, o grande perigo nos dias de Jesus foi a vida religiosa. Os romanos que o crucificaram não foram os seus maiores inimigos. O maior inimigo de Jesus nos dias em que ele viveu foram os religiosos da época. E foram eles que entregaram Jesus para ser crucificado. Nos nossos dias, e ontem nós conversávamos, a pastora Mara dizia, tem uma conta que não fecha. Porque o povo evangélico cresce, mas a corrupção continua. O povo evangélico cresce, mas a sociedade continua se divorciando e se destruindo, e os jovens... Então, como pode ser isso? Nós estamos vivendo também um evangelho nominal. Hoje já se ouve a expressão de evangélicos nominais. O que é isso? Gente que está declarando uma coisa com a sua boca, mas não vive a essência da palavra. E isso é tão perigoso, gente. A gente aprender a ser crente. Samuel foi um exemplo assim. Samuel é filho de Ana. Ana orou, clamou por Samuel. Ela prometeu, dizendo, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele. Ao desmamar, ela cumpre a promessa e leva Samuel para ser criado por Eli no templo. Diz que todo ano, Ana ia lá e levava uma estola sacerdotal. Samuel aprendeu a fazer tudo no templo. Ele era o menininho, como se fosse o pastorzinho, pequenininho no templo, com a roupinha de pastor. Precisava fazer um fundo no teclado, ele fazia. Precisava trabalhar na projeção, Samuel sabia mexer na filmadora, sabia tirar fotografia, quebrar um galho na bateria, né? Momento de colher as ofertas, Samuel vinha com as salvas e passava a salva para todo mundo. Samuel era um menininho bonitinho que sabia fazer tudo certinho. Tinha célula naquela época, ele ia na célula também. Ele sabia, diga assim, ele sabia fazer tudo certinho.
Mas quando Deus fala com ele, ele não reconhece a voz de Deus. Ele não reconhece a voz de Deus. Sabe que nós podemos estar vivendo assim na igreja do Senhor? A gente vem, a gente levanta as mãos, a gente participa da célula, e eu ouço tanto as pessoas dizerem isso. Falou, pastor, por que isso está acontecendo comigo? Eu estou fazendo tudo certinho. Como que fazer as coisas certinhas fosse garantia de alguma coisa. E às vezes nós estamos vivendo uma vida religiosa, de uma prática religiosa. E a religião, ela mata, porque a religião é o esforço do homem tentando chegar a Deus. O cristianismo genuíno é a iniciativa gratuita de Deus, vindo para alcançar o homem. E eu preciso me entender o meu papel, a graça de Deus, o favor de Deus. Eu não faço nada por obrigação, eu não sirvo, eu não vou à célula, eu não vou ao culto por obrigação. Gente, quando essas coisas começam a se tornar um peso para mim, eu preciso olhar para dentro do meu coração. Eu estou fazendo troca com Deus, a minha motivação está errada, eu estou barganhando com Deus as coisas. Deus, eu fiz isso para você, é legítimo que você faça isso para mim? Não. Nós, tudo que recebemos de Deus é pela graça. Se Deus não te der mais nada, além de Cristo Jesus, você tem que levantar as mãos dos céus e aplaudir Ele e dizer muito obrigado, porque o Senhor plantou a eternidade em meu coração. Você pode dar um aplauso para Ele? Não é aqui só não. No Brasil, no mundo, nós estamos vivendo uma crise de gente imediatista. De um evangelho fast food, que o cara critica até a mensagem, quem prega, o jeito da mensagem, que tem que ter algo alegre, contente, descontraído. Hoje o culto foi bom, eu me matei de rir no culto, mas não produziu nada. Não produziu nada. Você vem aqui não para ouvir o que você quer, você vem aqui ouvir o que você precisa ouvir. Porque aqui tem homens e mulheres de Deus sérios, que buscam a Deus e transmitem, não o que deu na cachola deles, mas aquilo que Deus está falando ao coração deles. E eu vou dizer, às vezes, num auditório como esse, parece não fazer sentido para ninguém, mas Deus está cavando fundo no coração daqueles que Ele pretende tocar e restaurar. Então você nunca pode dizer que você vem em um culto e nada aconteceu. É igual o sol, meu querido. Você toma sol e não percebe que a sua pele está queimando, até o dia que alguém olha para você e diz, nossa, como você está moreno. Todas as vezes que você vem para um culto, Deus está fazendo algo em sua vida. Deus está produzindo algo em sua vida. Deus está acrescentando uma vitamina. Deus está acrescentando uma... Além de vitamina, o que mais que Deus pode acrescentar? Proteína. Né? A sua saúde em Deus está sendo fortalecida. E na hora certa, na batalha, naquele momento de luta, esse princípio vai florescer e vai te sustentar nessa hora. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Você está entendendo? Você precisa entender que seguir Jesus, você não tem como desvincular da palavra renúncia. Tem que renunciar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso é todo dia. Todo dia. Não adianta você acordar de manhã e falar, hoje eu não... Põe a cruz no guarda-roupa, hoje eu não vou sair com ela. Não tem. Se você é cristão, você vai viver crucificando a carne todos os dias. Olha, Deus não procura pessoas perfeitas, viu, gente? Ele sabe que a gente é imperfeita. Deus está à procura de pessoas genuínas. Sabe o que significa uma pessoa genuína? Uma pessoa genuína é uma pessoa que a verdade que ela fala está aqui, corresponde com aquilo no coração dela. Né? Eu sempre sinto um exemplo lá de Londrina, de um rapaz que esteve conosco durante muito tempo. Eu fiz o casamento dele depois. Mas ele ia para a célula sempre bêbado. Bêbado. E ele chegava lá na célula e sentava e dizia, todo mundo, na hora que ia começar a célula, ele pedia a palavra, falou, líder, eu preciso falar para vocês. Hoje eu bebi. E foi muito. Mas ele não faltava uma célula. Ele não fingia que não tinha bebido, ele não chupava pastilha para dizer que, para esconder o hálito dele, não, ele, genuíno, ele tinha um problema com a bebida, ele tinha um problema, mas ele não
desistia de Jesus. Um dia o líder chegou e falou: pastor, não sei mais o que eu faço com ele. Ele não parece que não muda. Eu digo: mas ele dá trabalho lá? Ele falou: não, ele só confessa na frente de todo mundo que ele chegou lá e bebeu. E bebeu aquela semana. E só para vocês terem ideia do jeitão dele, ele, um grandão assim, ele trabalhava de segurança. Um dia ele foi lá no escritório, pediu autorização para mim, para bater num crente sem vergonha, que ele falou sério para mim, falou: pastor, eu não vou matar ele, eu só vou dar umas pancadas nele só. Eu fiquei com a vontade de dizer: vai e faz segundo está no teu... Mas eu falei: não, cara, não é assim que se resolve as coisas, tal. Mas sabe o que aconteceu? Deus fez uma obra na vida dele. Deus o libertou. Deus o amou através da célula. Por quê? Porque ele não era um hipócrita que declarava uma coisa. Não. Ele tinha problema, ele se submeteu e Deus foi tratando a vida dele. Então, Deus está à procura de pessoas genuínas e Deus vai usar pessoas genuínas que estão no corpo de Cristo. Pessoas que às vezes você olha para alguém assim e fala: mas esse irmão pode estar na portaria, eu conheço a vida dele, não sei o quê, mas a vida dele, se está transparente diante dos pastores, se não tem nada escondido e o pastor está cobrindo a vida dele para ele estar naquele lugar, ele é um homem genuíno. Porque não há nada, olha, presta atenção, não há nada que vá surpreender a vida do pastor, vai surpreender o pastor, porque tudo que tinha de pendência, ele mesmo já contou para o pastor. E é tão gostoso quando isso acontece, quando as pessoas vêm falar de alguém, eu digo: mas eu já conheço essa história, ele mesmo contou para mim. Nós estamos orando, nós estamos ajudando ele vai vencer essa área. Gente, não tem ninguém perfeito que Deus escolheu na Bíblia. Se você for ver o processo de escolhas das pessoas que Deus escolheu, não foram pessoas perfeitas, foram pessoas genuínas, que aprenderam isso caminhando com o próprio Deus, com o próprio Jesus, pessoas genuínas, que correspondiam. E todas as vezes que pessoas tentaram camuflar o discurso com a verdade do coração, então foram seriamente confrontados por Deus e pelo próprio Jesus. Jesus não dava moleza para a hipocrisia, ele batia forte. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Um dia em Gálatas você lê isso. O próprio Pedro, ele deu uma dissimulada, dizia que não se envolvia com gentios, fazia uma média com judeus aqui e disfarçava. E Paulo falou: eu tive que repreender ele na frente de todo mundo, porque, ou você é um judeu que vive com gentios, ou assume essa postura. Ser genuíno diante de Deus. Diga para o seu irmão do seu lado, para animar ele assim: não precisa ser perfeito, só genuíno. A escrita na parede revelou o coração de Belsazar. E você que está me ouvindo nessa noite, você vai descobrir: nada fica oculto diante de Deus. E eu sei que essa casa tem pregado muito sobre isso. Muito sobre isso. Eu falei sobre o pecado de Davi. Deus disse para ele: o que você fez em oculto, eu vou fazer diante de todos os olhos de Israel. E quando o filho dele, Absalão, toma o trono das mãos dele, aconselhado por Aitofel, ele fala assim: para todo mundo saber que você é o rei, Absalão, pega as mulheres do seu pai, as concubinas, e se relaciona sexualmente com ela em cima do palácio, para todo Israel ver que você é o rei. E essa palavra que Deus havia dito a Davi acaba se cumprindo. Sabe o que significa aqui? Que tudo aquilo que você guarda escondido, tudo aquilo que você tem medo de confessar, de tratar, porque você vai perder, porque você vai ser humilhado, todas essas coisas que você vai esconder, um dia vai vir à luz de uma forma revelada por Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Então, vai vir à luz de uma forma que não vai ficar fora do seu controle, na verdade. Fora do seu controle. E aí a dor vai ser maior. A dor vai ser maior. Como foi para Davi naqueles dias. Então, o que Deus está nos falando aqui é para nós tomarmos a iniciativa de abrirmos o nosso coração e de alinharmos, querido, aquilo que está aqui dentro
com a verdade que nós estamos declarando com os nossos lábios. Quando eu falei para os jovens no acampamento, eu disse para eles: chega de borrifar veneno nas moscas. O veneno não acaba com as moscas, o veneno espanta a mosca. O que acaba com as moscas na nossa vida é quando nós removemos o lixo da nossa vida. E hoje é um dia de olharmos para dentro do nosso coração e identificarmos aquilo que é lixo nas nossas vidas e voluntariamente entregarmos diante do Senhor, dizendo: eu não quero mais conviver com esse lixo na minha vida. Amém. Um dia em Marcos capítulo 7, as pessoas estão criticando Jesus, porque os seus discípulos não lavam as mãos para comer. E Jesus dá uma palavra para eles dizendo assim: olha, não é o que entra no homem que mata o homem, mas é aquilo que sai do coração do homem. Aqui estão a corrupção, aqui está o adultério, aqui está a morte, aqui está a inveja. Então, muitas vezes eu aconselhei os jovens que tinham problema com pornografia a tirarem a televisão, a tirarem o computador de diante de si. Olha, tudo isso é muito bom, mas é como tratar a febre. Porque se o lixo não for tirado do coração, essas atitudes têm prazo de validade. Você fica 6 meses sem usar o computador e sem ver pornografia. Se você não tratar o seu coração, depois de 6 meses você vai voltar nas mesmas práticas. O desejo de Deus é que a gente tire o lixo do nosso coração. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Deus deseja que nós tiremos o lixo do nosso coração. Amém. Será que dá para achar aqui? 3 coisas foram fundamentais que acabaram com a vida de Belsazar. Ele, em primeiro lugar, a Bíblia fala que ele se mostrou muito orgulhoso. E foi mesmo. Um homem orgulhoso que achou que tudo que ele tinha ganho, a exemplo do que aconteceu com seu avô, ele também praticou. E aqui tem 2 tipos de orgulho. Primeiro, o orgulho do que nós temos. Isso pode se tornar um problema para nós. Nossa profissão, nosso dinheiro, nosso recurso. E isso acaba nos afastando de Deus, porque inverte as prioridades. Aliás, nós vivemos numa geração que está confundindo os valores. Aquilo que nós atribuímos valores não é o que Jesus atribui valor. E a gente tem que prestar atenção nisso. A outra coisa é o orgulho de não mudar naquilo que as pessoas, a nossa liderança está mostrando para nós que precisa mudar. Nossos líderes, nossos pastores estão dizendo: essa é a área que você precisa tratar. Essa é a área que você precisa mudar. E há um orgulho em nós que nos faz manter posição no mesmo lugar. Nós precisamos encontrar um lugar de quebrantamento diante do Senhor. Amém? Amém. Amém. Depois ele profanou o templo. A gente podia explorar, eu não quero enfatizar. E por último, a idolatria, colocar algo no lugar de Deus. Diz que ele presta adoração no dia da festa que ele promoveu a todo tipo de Deus, ouro, prata. E eu poderia perguntar para você, o que hoje ocupa o lugar de Deus em sua vida? Porque Belsazar, diz o texto, ele adorou a todas as coisas, menos o Deus verdadeiro. Menos o Deus verdadeiro. Isaías 61 nos mostra um princípio bem interessante, que toda cura começa por um coração quebrantado. Nós lemos assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías está profetizando a respeito do Cristo vivo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ele veio curar os quebrantados de coração. Repita comigo: toda cura começa por um coração quebrantado. Seja no físico, seja na alma, ou seja no teu espírito. Toda cura começa por um coração quebrantado. Por um coração quebrantado. Amém? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha a imagem aqui, mas eu acho que você vai se lembrar desse papo. Recentemente, um avião com 150 pessoas se chocou contra os Alpes franceses. Vocês lembram dessa história? Sim. Havia um copiloto, né? E esse copiloto sofria, diz a história dele, que ele sofria de uma certa depressão.
e ele planejou colocar o avião em queda livre. Analisando o computador dele depois, descobriram que um dia antes de embarcar no avião, ele acessou o Google para saber como travaria a porta do avião que ele faria a viagem para a França. Ele subiu no voo, ele deu um jeito de colocar o comandante do avião para fora da cabine e ele travou por dentro, de forma que nenhum sistema conseguiria abrir a porta dessa cabine. A caixa preta revelou que a alteração, a respiração dele em momento nenhum se alterou, o que significa que ele não entrou em pânico em momento nenhum e que tudo que ele fez foi de forma consciente. Ele ajustou o avião para uma rota de descida e colocou o avião em rota de colisão. A caixa preta revela também o desespero do comandante para tentar voltar para a cabine do avião e mudar o curso do avião que iria destruir todo mundo. Mostra os gritos dele, mostra que ele bateu com um machado que era usado em caso de emergência contra a porta e nada, absolutamente nada resolveu. Nada resolveu. A população, a tripulação e os passageiros, desesperados, esmurravam a porta na tentativa de entrar para dentro da cabine e nada resolveu. O que aconteceu, todos nós sabemos. O avião se chocou contra os Alpes franceses, 150 pessoas morreram, 2 crianças que estavam a bordo e nenhum corpo foi encontrado inteiro. Tal foi a violência com que o avião bateu contra os Alpes. E quando eu vi essa história, Deus falou muito ao meu coração. Porque muitas vezes nós estamos trancados também na cabine do nosso coração. E nós estamos não somente colocando a nossa vida em rota de colisão, mas nós estamos também colocando a rota daqueles que a gente mais ama, os nossos familiares, em rota de colisão. Ao grito da esposa, para que o seu coração seja aberto, ao desespero dos filhos, para que o seu coração seja aberto, e nada, absolutamente nada, quebranta o seu coração, e você sabe que a sua vida está em rota de colisão, e que o fim vai ser a destruição, não somente sua, mas também daqueles que Deus confiou a você. Hoje à noite Deus está nos falando, para nós abrirmos o nosso coração. Há tempo de mudar o curso de destruição, e esse é o desejo de Deus para nós. Amém. Presta atenção numa coisa, eu tenho boas notícias para você. Boas notícias. Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Você pode dizer amém? Amém. Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Deus sempre tem. Uma outra boa notícia é que a conversão, ela tira o cristão do mundo. Mas a santificação é que tira o mundo do cristão. E hoje à noite, Deus deseja tirar o mundo do nosso coração. Amém. Deus deseja alinhar o nosso discurso, a verdade que está lá dentro, a verdade que está dentro do nosso coração. Você pode olhar para você e dizer assim: ah, Senhor, eu tenho um cadastro tão fraco. É verdade, nós temos um cadastro fraco, mas o nosso fiador é forte. Você pode dizer amém? Amém. Nós temos um fiador que é forte, e o nosso fiador é Jesus Cristo. A outra verdade é que Deus não edifica nada sobre a mentira. Nada vai prosperar na sua vida se você permanecer numa vida dessa mentira aqui no íntimo do seu coração. Deus só edifica sobre a verdade. Não há pecado que não possa ser perdoado. A Bíblia diz isso. Seja lá qual for a prática. E eu que estou falando com você nessa noite, eu sou um pecador e Deus me perdoou. E hoje, pela sua graça, eu posso estar aqui compartilhando com vocês. Deus edifica sobre a verdade. A minha casa e a minha família está sendo edificada sobre a verdade. E você precisa saber disso. Amém? Amém. A outra grande verdade é que quando nós olhamos para aquilo que a gente praticou, a gente mistura as coisas. E eu quero dizer para você, o que você praticou, queridos, foi o que você fez, mas não é o que você é. Você é filho de Deus. Amém. E Deus te ama. Amém. O que o diabo tenta fazer é misturar a gente, dizer que nós somos aquilo que nós fizemos.
O diabo te chama de adúltero. O diabo te chama de prostituta. O diabo te chama de alcoólatra. O diabo te chama de viciado. Mas Deus não. Deus não mistura as coisas. Deus sabe que aquilo que nós praticamos é aquilo que a gente pratica. Mas Ele separa a nossa identidade, porque Ele sabe exatamente quem nós somos. E nós somos seus filhos. Amém. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, nós lemos: Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Filho de Deus. Diga para o seu irmão: você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. E por último, para nós orarmos juntos, eu quero dizer que a maior manifestação de amor, a definição mais linda de amor, amar é fazer aquilo que é melhor para todos. Você precisa fazer o que é melhor para a sua família, para a sua casa, não o que é melhor para você. Adolescente que está aqui me ouvindo, jovem que está aqui me ouvindo, marido, esposa, você que está me ouvindo nessa noite, se você ama a sua família, você precisa saber que o verdadeiro amor eu faço quando é melhor para todos. Se a minha decisão vai entristecer alguém da minha casa, eu preciso pensar naquilo que eu estou fazendo, porque isso não é uma manifestação verdadeira de amor. Você pode dizer amém para isso? Amém! Então, eu queria fazer uma pergunta para encerrar. Hoje é um dia que Deus colocou para nós fazermos prestação de contas, amém? Amém? Nós não vamos esperar Deus mandar fechar a nossa conta, não. Nós vamos voluntariamente dizer: Deus, eu estou cansado dessa vida aqui. Eu quero alinhar meu coração ao discurso que eu estou fazendo. Eu desejo ter uma vida genuína diante do Senhor. Então feche os seus olhos por um momento.